A graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, Carta aos Romanos. No capítulo 4, a dispensação de Israel. Na última aula, nós vimos no tópico 1 a rejeição de Israel, o escolhido de Deus. Nós havíamos recomendado a leitura dos capítulos do 9 ao 10, até o versículo 13. E nós iniciamos respondendo algumas perguntas, tais como: qual é a relação do plano de Deus para com Israel e como nação? Se os judeus foram rejeitados como nação, que será das promessas de sua restauração nacional? E, por fim, Israel, sendo o povo escolhido de Deus, rejeitou o seu Messias. Será Israel ainda restaurada? Amém? Então, hoje, nós estaremos no tópico 2, falando sobre a proclamação do Evangelho. E nós havíamos recomendado os irmãos para lerem o capítulo 10, do versículo 14 até o capítulo 11 por inteiro. Amados, e através do estudo das epístolas romanas, e logo no capítulo 6 nós estaremos entrando em Gálatas, que fecha aí os estudos, né, das primeiras cartas do apóstolo Paulo, né, que nós intitulamos de Epístolas Paulinas 1, fica bem nítido, né? E nós podemos chegar à conclusão de que o único meio de alcançar uma vida de vitória sobre o pecado é crer no Senhor Jesus Cristo. E não só crer, mas também permanecermos nele. Mais do que isso, nós devemos proclamar as boas novas que Cristo nos trouxe. Amados, lembre-se, nós somos comissionados, tá? Então, lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, tem uma comissão lá para cada cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma comissão que o Senhor nos deu, para que nós estivéssemos atuantes aqui na terra como seus embaixadores, amém? Então, observe, o evangelho deve ser ouvido por todo mundo. Isso é um fato. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas ou coisas boas, né? Então, amados, nós fomos enviados. Essa passagem aqui, ela nos confronta, porque Jesus Cristo nos enviou, né? Se o plano de Deus é salvar todos os homens, isso depende de todos eles ouvirem as boas novas. E você é o embaixador, você é o profeta que vai levar as boas novas a todas as pessoas, né? Então, cabe a cada crente ter o sagrado e assumir esse sagrado privilégio de compartilhar as boas novas da salvação com todas as pessoas. Amém? Então, aqui já vem assim um chamado à nossa responsabilidade, o nosso envolvimento. A justiça divina no Evangelho. A justiça de Deus, segundo o novo pacto, né? E aqui também você pode trocar o pacto por aliança, a nova aliança que Jesus fala, né? É tal que dela se pode valer qualquer judeu e qualquer gentil. A obra de Cristo, ela é completa, ok? Entenda isso. Ela atinge tanto os judeus quanto os gentios. Ela não faz acepção de pessoas. E como nós vimos aqui, essa parte aí de Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, que trata de Israel, ela assume um aspecto essencial e integral de toda a discussão do plano da salvação, né? Os judeus precisam de salvação, assim como nós precisamos também.
né? Que é oferecido para eles pelo método divino da justificação. E eles não entendem, eles acham que é pelo método da eleição, mas é pela justificação, é pela fé. Então, não levando em conta nenhum mérito humano, ok? Mas o que aconteceu? Eles ouvem, mas rejeitam a palavra de Deus. Amém? Então, a salvação é gratuita, é pela fé em Jesus Cristo. Contudo, eles prosseguem incrédulos e causando com isso grande prejuízo para eles mesmos, né? Então, o evangelho do Filho de Deus deixa inexcusáveis a todos quanto o rejeita. E Paulo, aqui nessa carta aos Romanos, ele fala muito sobre isso, ok? Vamos lá. Os pregadores enviados. Ninguém pode ser salvo se o evangelho não for pregado por aqueles aos quais Deus enviou, ok? E nós já falamos agora, e às vezes você pode até me achar meio repetitivo, né? O mundo precisa de pregadores enviados por Deus. Não foram os anjos, os comissionados para pregar o evangelho. Fomos nós. É ponto, entenda isso. Uma vez que fomos comissionados, né, automaticamente nós fomos enviados. Para quê? Para levar a mensagem da salvação, né? De que modo as pessoas podem crer e serem salvas? Talvez possa ser um questionamento. Então, ouvindo o evangelho. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 16, 17, diz: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então, se queremos que o povo tenha fé para ser salvo, nós devemos pregar a palavra de Deus, ok? Se nós queremos que as pessoas sejam curadas, nós devemos pregar sobre cura. Se nós queremos que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, nós devemos pregar sobre o ministério do Espírito Santo e da repartição dos dons do Espírito, como ele faz isso. Então, a palavra de Deus, ela vai nos direcionando para cada assunto, ela vai nos motivando a estar cada vez mais envolvidos e praticando ela, ok? Entenda isso. Então, experimente esta forma em seu ministério, e você será e verá que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, mas é o ministério que você tem? Amém. Então, pratique. Deus já te deu. Outro ponto, o método de Deus, os homens enviados, ok? E aí eu gostaria que, como nós já havíamos recomendado, para os irmãos, está lendo do capítulo 10, a partir do versículo 14 em diante, até fechar o capítulo 11, quando nós vimos lá, enviados para pregar. Aí vem o questionamento. E como pregarão se não foram enviados? Bom, aqui nós já sabemos que fomos enviados, então essa desculpa não tem como, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 15, a parte A. Outro ponto, pregando os homens têm que ouvir, ok? 10, 14, a parte C, que diz, e como virão, se não há quem pregue? Outro ponto, ouvindo vão crer? Romanos 14, a parte B. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Crendo, vão clamar, vão invocar o Senhor? Romanos 10, 14, a parte A. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E fechando aqui esse contexto, clamando por ele, se salvarão? 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui nós paramos um pouquinho e vemos que esse método torna indesculpável a incredulidade do homem. Mas aqui também ele nos exorta, porque ele chama a responsabilidade de cada cristão. Olha,
Deus oferece salvação gratuita tanto para os judeus como para os gentios. Nós já falamos isso. Mas eu tenho que entender o seguinte, que como isso não acontece? Ou quando isso não acontece? Quando há a rejeição tanto dos gentios quanto dos judeus. Mas aqui também o povo de Deus, ele tem uma responsabilidade, né? Primeiro, Jesus comissionou todos nós para pregarmos o evangelho. E aqui Paulo, ele nos chama, né? E fala, olha, como virão se não há quem pregue? Peraí, como não há quem pregue se já foi enviado? E como crerão naquele de que não ouviram? Bom, esse aqui é um ponto, né? Que é interessante. Tanto os gentios como os judeus, eles têm que ouvir a respeito do assunto. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Não creram. Então, aqui já é outro ponto, que cria o quê? A rejeição, a dúvida, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Certinho? Amados, mais um ponto aqui. Note, a paciência de Deus com Israel e o seu pesar pela incredulidade desse povo está registrado aí em Romanos, no capítulo 10, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias. Então, o Senhor busca constantemente o seu povo. Israel não pode se desculpar de não ter ouvido o evangelho, amados. Romanos 10, 18. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Então, é nítido aqui. É o que nós também vemos lá em João, no capítulo 1, versículo 9. A saber, diz assim, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ponto. Fecha aí as aspas da palavra, da referência bíblica. Então, a culpa de Israel consiste no fato de que ele não obedece ao evangelho. Não porque não ouviu, mas porque rejeita. Né? Essa é a complicação. Então, vamos lá. O problema é que a promessa é para todos, mas nem todos obedecem à voz de Deus. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A restauração de Israel no futuro. Amados, Paulo, ele consegue fazer assim uma conexão com as coisas que vai acontecer com Israel no futuro, né? Eu diria que Paulo ele acaba complementando o Apocalipse, né? Porque ele dá os primeiros sinais. Então, observe aqui, em Romanos, no capítulo 11, ele começa, tanto no versículo 1 como no 2, ele começa com dois questionamentos. Terá Deus rejeitado o seu povo? Ou o seu povo, a quem de antemão conheceu? Como iria Deus abandonar o povo a quem tanto beneficiou? Pode ser uma pergunta nossa. Em Romanos 10, em Romanos 11, 29, diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Né? Amados, Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, aqui a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a eleição de Israel, ela é irrevogável. Deus escolheu Israel. Mas nós vamos entender isso melhor, ok? Então, vamos lá. A maior e mais positiva evidência que temos de Deus não ter rejeitado Israel para sempre é a conversão do apóstolo Paulo, sendo ele um israelita. Romanos 11, 2, a parte A. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Né? Então, Paulo,
é o tipo de conversão da nação judaica, falando a Deus contra Israel, né? Vocês podem lembrar ali da história de Elias, que ele recebeu uma forte exortação, uma forte repreensão da parte de Deus. E em Romanos 11, versículo 4, Paulo fala sobre isso, né? Em que Deus fala para ele assim, olha, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Se você lembrar dessa história, Elias, ele fala que, numa conversa com Deus, ele fala, mas Senhor, só sobrou eu, né? E Deus fala para ele, não, meu filho, igual a você, eu tenho mais 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, né? Que permaneceram firmes na fé, né? E em Romanos 11:5 diz, assim como nos dias de Elias, hoje também existe um remanescente, segundo a eleição da graça. Eu coloquei entre parênteses aí para você ver que remanescente é pequeno número, pequeno grupo. Então, esse é o fato e a prova de que Deus não rejeitou Israel completamente. E se você depois quiser dar um pulinho lá em Apocalipse, no capítulo 7, você vai ver ali os remanescentes de cada tribo. São 12.000 de cada tribo, né? Que dá um total de 144 mil judeus que são os remanescentes. Não vão se dobrar os seus joelhos a Baal, mas vão estar pregando a palavra de Deus e levando o evangelho no período da grande tribulação. Né? Depois nós vamos, mais na frente, quando nós entrarmos em Apocalipse, nós vamos estudar mais sobre isso. Mas aqui, entenda que Paulo já está falando indiretamente, ok? Sobre esse assunto. Vamos entender, os gentios enxertados. Amados, os gentios foram enxertados mediante a fé. E por sua falta de fé, eles podem ser quebrados, tá? Então, entenda isso aqui, porque com isso aqui a gente quebra alguns princípios daquela teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim, não. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, Jesus diz, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Né? Então, convém que os gentios se comportem com humildade e esperança diante do mistério de Israel. Tá? Então, vamos lá. O que sustenta os gentios salvos é a raiz santa de Israel. Romanos 11, versículo 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, ok? E no 11:12 ele diz, se a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Depois nós vamos explicar isso. E no 11:15 diz, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos, ok? Vamos lá. Deus não abandonou Israel. Amém? Então, observa, amados. Israel, ela é simbolizada pela oliveira que Deus plantou. Lá em Isaías 60, no versículo 21, diz, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Né? Então, diferentes formas desta figura de retórica aí surgem em todo o Antigo Testamento. E nós vamos começar a entender um pouco disso também aqui no Novo, essa simbologia. Bom, ora, se a raiz e o tronco da árvore pertencem a Deus, também os ramos igualmente pertencem, ok?
Romanos 11:16, diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E no versículo 17 acrescenta Paulo: se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, depois você termina de ler o versículo. Esse aqui é o ponto que interessa a todos nós. Observe, vamos lá. Nós vimos que os judeus, eles são a oliveira, que foi plantada por Deus, ok? Os ramos aqui quebrados são o quê? São os judeus incrédulos, fora de Cristo, ok? Enquanto que o zambujeiro ou a oliveira brava, enxertadas, são os gentios salvos, que foram agora enxertados, né, na oliveira. Se Deus cortou alguns do seu povo, entenda isso, se Deus cortou alguns do seu povo por não terem crido, então nós também devemos ter o cuidado de confiar na bondade, na misericórdia e no amor de Deus, e não na nossa bondade, ok? Como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, Deus falando: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele. Tá? Então é ponto, nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. Ok? Então, continuando aí, Romanos 10, 20 diz: bem, pela tua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Okay? Cristo torna-nos parte da Israel espiritual, amados. Estamos ligados nele, nós estamos conectados nele. Nós temos que entender isso. Né? Bom, vamos lá. Israel vivificada e restaurada. No versículo 25, Paulo dirige aos crentes judeus e os cristãos em Roma, como irmãos. Paulo roga-lhes que não ignore o mistério, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, vamos entender esse mistério que Paulo estava aqui exortando o povo de Deus a estar atento. Amados, observe. Essa expressão, ela declara o fato de que, enquanto os judeus são graciosamente incluídos, né? E eu tenho que entender que essa inclusão que Deus fez dele não foi como nação, foi como indivíduo, né? Na igreja de Deus. O propósito primário de Deus para para alcançar, vamos dizer assim, os gentios, e quando chegar aqui ao limite, à plenitude dos gentios, eles voltam para Israel, com a fidelidade do pacto, da aliança. Tá? Vamos tentar entender esse melhor. Este mistério, ele vai continuar na plenitude dos gentios, ok? E vai terminar com a vinda do libertador de Israel. Então, em Romanos 11, 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, para, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O mistério é a dependência mútua da salvação dos gentios e de Israel. Como que é isso, pastor? Né? Convém que, diante desse mistério, amado, os gentios se comportem não somente com humildade e esperança, mas também com louvor e adoração a Deus. A ordem é essa que eu estou expondo aí para vocês. Os gentios convocados primeiro pelo Evangelho para fazerem parte da igreja em sua plenitude. Ok? Efésios 1, 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele
que a todo enche em todas as coisas. Depois que a igreja se completar, virá a restauração espiritual de Israel. Então, vamos tentar explicar tudo isso para nós fazermos a amarração e fecharmos aqui. Quando a igreja se completar, ou seja, a plenitude dos gentios, Israel terá toda a terra que por direito lhe pertence. Seguir-se-á aí uma gloriosa prosperidade das nações, né? A cegueira de Israel chega ao fim com a vinda do libertador de Israel. A restauração de Israel ocorrerá quando Jesus voltar ao mundo, tá? Então, lembre-se aqui, talvez são muitas informações e nós podemos estar um pouco perdidos nelas, né? A primeira vinda de Jesus será nos ares, onde ele vai vir com os anjos, com alaridos e com vozes e trombetas, e ali ele vai levar a igreja, ou seja, essa plenitude dos gentios que ela fala, a igreja completa, né? Vai levar todos aqueles que creram, que não rejeitaram, que praticaram, que viveram pela fé, ok? Aí, nesse instante, nós teremos ali o período da tribulação. Inicia-se a tribulação, né? Uma coisa que nós temos que entender, e talvez aqui fica mais fácil da gente começar a explicar isso, eu não vou explicar todo, mas que nós possamos entender isso, que o período da tribulação é para os gentios, é para os judeus, para Deus resgatar os judeus que hão de ser salvos, né? Na população que eles têm hoje de judeus, os remanescentes, 144 mil, não serão muitos, são alguns. Então, a restauração de Israel ocorrerá quando Jesus voltar, a segunda volta de Jesus. Okay? E Israel reconhecerá que Jesus foi o Messias, né? Que eles rejeitaram e vão se arrepender por ter o crucificado, vão regozijar, pois pela presença dele agora haverá uma restauração de Israel. Então, nós vamos deixar essa explicação para que, quando nós entrarmos em Apocalipse, nós podemos explicar isso melhor, mas aqui Paulo ele já está assim, direcionando isso. E para nós encerrarmos aqui a nossa aula de hoje, vamos falar da riqueza da sabedoria de Deus. Amados, não haverá jactância de superioridade racial ou privilégios especiais no reino de Deus. É diferente, né? Porque o próprio Senhor já disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Vimos como Deus tem usado até a incredulidade de Israel para dar oportunidade, né? E aqui eu falo uma oportunidade dupla da sua misericórdia para com toda a humanidade. Primeiro aos gentios, dando a ele a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. E, por fim, a Israel, por meio daqueles que serão alcançados ainda. Ok? Então, vamos lá, fechando aí. Agora, olhemos para o futuro, para a restauração de Israel e a comunhão dos judeus e os gentios no reino eterno de Cristo. Não é de admirar que Paulo termine esta sessão com um brado de louvor a Deus. Romanos 11:36. Ele fala assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, vamos lá, amados. Assim, Deus é a origem, né? Porque dele. Deus é o instrumento, por meio dele. Deus é o alvo, para ele são todas as coisas. Então, todo cristão deve adorar, exaltar e glorificar eternamente ao nosso Deus. Amém? Então, amados, na próxima aula, nós entraremos no capítulo 5, né? Que é o último capítulo que vai tratar sobre os romanos, né?
e ele também está dividido em 2 tópicos. E na próxima aula, no tópico 1, nós vamos falar se somos membros do corpo de Cristo, e aqui eu recomendo a leitura do capítulo 12 e 13, para ficar mais fácil de você acompanhar o desenrolar dos estudos e sanar todas as suas dúvidas. Então, vamos começar respondendo algumas questões. O que se entende por sacrifícios vivos? Qual é a capacidade concedida pelo Espírito Santo? Qual é o princípio que controla a vida do cristão? Como aplicar na prática a doutrina cristã? Amém? Amado, espero que você tenha gostado. E aqui, novamente, nós pedimos o apoio dos irmãos. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, né? Porque isso fortalece o canal e mostra que você está gostando do conteúdo, né? Isso é de primordial importância para nós continuarmos fazendo cada vez mais, né? E tentarmos melhorar os conteúdos. Naturalmente que nas sugestões aí você pode estar dando a sua opinião, o que você acha que pode estar melhorando para facilitar a sua assimilação, ok? Nós temos uma meta de atingir 400 inscritos no canal até o final do primeiro trimestre deste ano, e nós contamos com o apoio dos irmãos, né? O objetivo nosso é de levar o conhecimento da palavra de Deus a todas as criaturas, né? Nós estamos indo pelo mundo, pregando o evangelho, através do ensino e do estudo da palavra, para que todos possam crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. Amém? E nós contamos com o apoio dos irmãos. Divulgue o canal, né? Faça comentários a respeito com todos os seus amigos, conhecidos. Vamos atingir o maior número possível. Assista às aulas que já foram ministradas para você estar tirando dúvidas. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários também o seu questionamento, nós estaremos te respondendo. Ok? Que Deus abençoe os irmãos e até na próxima terça-feira, em nome de Jesus.